pessoal, testando aqui o Honda Fit 1.5 CVT. Esse carro é interessante falar que ele é o carro da minha esposa, né? E eu gosto bastante do carro, né? Obviamente eu ajudei ela a escolher na época, fiz todos os test drives, né? Então eu vou comentar rapidinho que carros a gente viu antes de decidir esse aqui, depois eu falo um pouco do carro. Na época que escolheu esse carro, tinha na mesma faixa de preço até aquele C3 ali do lado, automático, era 1.6 automático, também o 208 1.6 automático, e a gente chegou a ver, acho que o Fiesta também era 1.6 automático. Minha esposa, ela queria o carro automático, isso era a maior preocupação dela, né? A gente queria um carro seguro, tivesse um desempenho razoável, mas acho que em nenhum momento o foco era um carro que corresse muito. Então, quando fez os test drives, o que eu senti dos carros? Os carros franceses, que nem o C3, o 208, eles são legais por dentro, assim, são gostosos de dirigir, suspensão, freio, não tem o que falar mal. Mas os câmbios são muito ruins. São aqueles câmbios da idade da pedra de 4 marchas, né, que são todas muito longas, daí troca, fica um buraco, às vezes você pisa, ele não tem a rotação para jogar a redução, então você entra numa zona que é um buraco, né, de potência. Muito desagradável, muito ruim de andar. E o Fiesta tinha um câmbio um pouco melhor, mas o preço não era tão interessante pelo carro, e um carro muito menor, né, e com acabamento um pouco pior. E a gente chegou a ver o Honda Fit. Nossa, tudo ruim aqui. O Honda Fit também. O Honda Fit, ele era o mais caro na época, mas ele era o que tinha o melhor acabamento, na minha opinião, o melhor câmbio. Assim, vocês sabem que eu odeio o CVT, mas eu odeio o CVT para carro esportivo. Para carro que nem esse, que ele não tem a pretensão de correr, o CVT ele casa super bem. Ele até tem um modo drive, um modo sport, e tem uma diferença boa entre os dois. O problema é que quando você pega um câmbio desse, que ele é feito por um Honda Fit, e você bota num Subaru Impreza WRX, que realmente estragou o carro. Então eu acho que um ponto interessante é o CVT mesmo nesse carro, que ele é muito melhor que os automáticos de 4 marchas. Claro que sempre eu vou preferir um manual, e entre os automáticos sempre um dupla embreagem, né? Ou que nem aquele automático de 8 marchas da BMW que é fantástico. Que mais? Daí teve a decisão pelo Fit, né? E daí que eu posso falar do carro. Assim, é um carro que eu acho extremamente confortável, ele é muito bom para andar no trânsito de São Paulo, ele tem direção muito leve. Ele tem aquela questão de você abaixar os bancos traseiros, né, que eu não vou conseguir mostrar agora, mas você abaixa os bancos traseiros, ele fica super plano, você consegue levar qualquer coisa. Eu já carreguei muita coisa esse carro, muita coisa mesmo, super útil. Eu acho que uma das maiores qualidades do carro até é isso de baixar o banco, e o carro fica com uma área que é quase uma picape para levar coisa. O carro é gostoso de dirigir, tem uma direção boa. Não é um carro extremamente rápido, mas ele não é nada lento. Em estrada, olhando o próprio GPS do Waze aqui, que ele tem a velocidade, o máximo que ele deu foi 183 km por hora. Eu acho bem razoável para um carro 1.5 automático, né? Realmente não precisa muito mais do que isso, mas aqui não, sempre o motor é mais. Agora, os pontos negativos do carro, né, porque eu realmente não gosto. O número 1 para mim é essa coluna aqui. Ela atrapalha muito a visão, principalmente do jeito que eu gosto de dirigir, que é eu vou mirando e tento olhar o ponto de tangência da curva. Muitas vezes quando você está mirando é bem onde você olha, então às vezes você tem que fazer um pouco isso ou isso. Para mim, claramente, isso é um erro de projeto, não fica muito ruim, e geralmente é o lugar que você põe o GPS também, né, o telefone, então só piora isso aí. Então essa questão dessa coluna A, eu acho um defeito até grave do carro, que me incomoda quando eu dirijo, mas eu acho que é o grande defeito do carro. O freio eu não acho ruim, mas eu acho que falta um pouco de potência. Andando em outros carros equivalentes, eu senti o freio muito melhor. Mas esse é um carro, as qualidades, é um carro muito econômico, um carro gostoso de dirigir, muito leve, fácil de manobrar. Ele tem câmera de ré, que mulher sempre gosta, né, para não
não bater na traseira em outro carro. É isso, é um carro gostoso, assim, tá muito, acho que talvez ali mais pra frente abra um pouco, dê pra acelerar um pouco, mas é um carro assim que ele não é nem rápido nem lento, mas ele é muito bom pra cidade, assim, ele é compacto, ele é relativamente ágil, ele cabe em qualquer lugar, ele tem um consumo de combustível bom, então realmente para quem é uma pessoa que não liga tanto para correr, o carro é ótimo, não tenho que falar. Mas se, por exemplo, você liga muito para performance, daí eu acho que nessa faixa de preço que está hoje, o Fit, você deve pegar, por exemplo, um Sandero RS. Não tem nada a ver um carro com o outro, né? Mais ou menos a faixa de valor. Que, puta, aí é um carro realmente que anda pra caralho, tem uma suspensão legal, você vai mandar bala no carro, vai se divertir. Mas esse aqui é um carro, acho que esse é um carro, ele atende até mais o público feminino que o masculino, né? Porque acho que tem soluções que agradam mais o público feminino. Homem geralmente vai gostar de um carro um pouco mais forte, um pouco mais rápido. Mas é um carro bom. Eu acho que assim, a gente tá com um carro um pouco mais de um ano, nunca teve nenhum problema. Ó, aqui no Sport. Você vê que o carro não é que sai disparando, né? Eu tava fazendo test drive antes do Up TSI. O Up TSI anda muito mais que esse carro. Muito mais. Até um carro na época que eu andei, mas a minha esposa não teve interesse, era o Up. Ela não queria câmbio manual, mas eu tinha interesse. Foi na época que lançou o motor turbo. Eu sempre tive curiosidade de ver como o motor turbo funcionava. Mas é isso, é um carro bem legal. Saindo pro bairro deve dar para acelerar um pouco mais. Assim, a gente tá passando um terreno meio ruim aqui, ele é super bom de regularidade. Pegando estrada com ele faz curva bem, lógico que ele não tem um pneu muito largo, então não tem muita aderência de pneu, mas o ajuste de suspensão dele é super bom, me agradou bastante. Esse é um carro que a gente tem que tentar gravar em breve, né, gente? Um Golf GTI. Metros, via esquerda. Queria tentar pelo menos dar uma aceleradinha. Na mão, você vê que você consegue dar uma provocadinha, né? E o carro é tranquilo.